Enquanto o mundo dormia, líderes tomaram decisões que podem mudar o curso da história. Dos céus em chamas, sobre Damasco, a ameaça de uma ofensiva nuclear no coração da Europa. O planeta entrou em estado de alerta máximo nas últimas 72 horas. Na Ucrânia, Putin desafia a legitimidade de Zelensky, deseja sua queda e propõe um novo governo provisório sob mediação global. Ao mesmo tempo, a chegada de Yulia Sviridenko ao comando político ucraniano sinaliza uma virada drástica em Kiev, com apoio velado dos Estados Unidos. Já em Washington, Trump avança como nunca. Ele marca uma data, ergue tarifas e desafia todo o ecossistema global de comércio. Entre chantagens políticas e ameaças econômicas, o Brasil, a Europa e aliados históricos estão na mira do presidente americano. E não para por aí. As consequências desse ataque comercial começam a surgir. PIBs em queda, recessões anunciadas, retaliações econômicas sendo costuradas nos bastidores. A tensão entre Estados Unidos e Europa atinge níveis que não se viam há décadas. No Oriente Médio, Israel lançou mísseis sobre Damasco durante essa semana, atingindo em cheio o coração do governo sírio. Os alvos não foram só militares, mas símbolos de poder. Enquanto isso, os drusos encurralados receberam apoio aéreo massivo de Tel Aviv. Vou explicar o que isso influencia no futuro da região. A mobilização drusa se intensifica. Civis cruzam fronteiras, comboios são destruídos e drones israelenses transformam estradas em crateras. O sul da Síria virou palco de uma ofensiva silenciosa, onde cada explosão aproxima o fim do regime de Ahmed al-Shara. E enquanto o mundo observa, um novo fronte se arma no Báltico. A OTAN declara prontidão total para capturar Kaliningrado. A Rússia responde com ameaças nucleares. Tropas, radares e lançadores começam a se mover, mas o silêncio diz mais que as palavras. Você vai descobrir agora cada detalhe desses eventos, com dados exclusivos e imagens que revelam a real dimensão de tudo que os jornais escondem. E nos trechos finais, um alerta que pode mudar tudo o que você pensa sobre segurança global. Fique até o fim para entender como essas crises estão conectadas. A resposta de Putin, o blefe de Trump, os ataques de Israel, o recuo sírio, a marcha dos drusos e o cerco da OTAN. O mundo chegou ao limite e ainda não sabe quem vai recuar. Me fala da sua vida. Conta se você sente o peso dessa briga comercial influenciando o sustento da sua casa e se existe sinal de crise econômica no lugar onde você mora. Me diz também qual a atitude do governo do seu país para combater essa incerteza global. Antes de continuar a matéria, vou deixar uma dica. Sei que muitos pensam em começar a fazer trading, mas pode parecer complicado ou arriscado. Quero apresentar para vocês a Pocket Broker e sua função de trading social, que torna tudo muito mais simples, até para iniciantes, permitindo que vocês copiem as operações de traders bem-sucedidos. É assim que funciona. Com o trading social, você pode seguir e copiar as operações de traders experientes. Em vez de tentar entender tudo sozinho, você pode aprender com profissionais e operar com mais confiança. Para identificar um bom trader na plataforma, veja sua classificação, observe o percentual de operações com sucesso e leia as avaliações do trader, caso haja. Depois, é só começar sua jornada no trading com os melhores. Tenho usado essa função e ela mudou tudo para mim. É como ter um mentor no seu bolso, te guiando nas operações. E o melhor, começar é muito fácil. Deixa eu te mostrar. Primeiro, o cadastro leva literalmente 1 minuto. Você pode usar seu e-mail, Google ou até Facebook. Depois é só explorar a plataforma e encontrar os melhores traders. E eu tenho uma ótima notícia. Se você usar meu código promocional Núcleo7, vai receber um bônus no primeiro depósito. Uma ótima forma de começar com vantagem. É só inserir o código durante o cadastro. E para sacar seus lucros, a Pocket Broker oferece várias opções: transferência bancária, carteiras digitais ou até criptomoedas. É rápido e prático, então você acessa seus fundos quando quiser. Teste agora o trading social da Pocket Broker. Foi uma virada de chave para mim e acredito que você também vai gostar. Não se esqueça de usar meu código Núcleo7 ao se cadastrar e garantir um bônus de 100% no primeiro depósito. Ou seja, se você depositar $100, vai ter $200 para operar. Vamos começar? Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram.
Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Vladimir Putin voltou a questionar a legitimidade do governo ucraniano e sugeriu criar um regime provisório em Kiev, com o apoio da ONU, Estados Unidos e países europeus, para organizar novas eleições e viabilizar um possível acordo de paz com Moscou. Durante discurso a marinheiros no Ártico Russo, Putin propôs que esse novo governo provisório fosse escolhido com base na confiança popular, garantindo legitimidade interna e internacional. A ideia parece mirar diretamente a permanência de Zelensky no poder. O Kremlin já vinha alegando que o mandato de Zelensky expirou em maio do ano passado. O presidente ucraniano, por sua vez, afirma que o combate impede qualquer eleição legítima, citando milhões de refugiados, ocupações territoriais e soldados nas trincheiras. Enquanto Moscou pressiona por mudança, Zelensky tenta reforçar a imagem de renovação e liderança. Ele anunciou uma grande reforma no governo, nomeando Yulia Sviridenko como primeira-ministra, com o apoio do parlamento. É a primeira mulher a ocupar o cargo. Sviridenko é vista como figura-chave nas negociações com os Estados Unidos sobre minerais estratégicos. Ela tem forte apoio de aliados de Donald Trump e aparece como símbolo de uma Ucrânia pragmática, cada vez mais alinhada a interesses econômicos americanos. A nomeação dela acontece em meio a dados alarmantes. A confiança popular em Zelensky caiu de 77% no fim de 2023 para apenas 52% agora. A rejeição subiu de 22% para 39%. Washington teria influenciado diretamente na mudança de governo, segundo especialistas. A presença do enviado Keith Kellogg em Kiev, dias após críticas de Trump a Putin, levanta suspeitas de interferência dos Estados Unidos na articulação política ucraniana. A substituição de Denis Shmyhal como premier vinha sendo cogitada havia meses. O impasse com Moscou e o esfriamento da relação com Trump aceleraram as mudanças. Para analistas, a reforma sinaliza uma tentativa de recompor a confiança dos aliados ocidentais. A instabilidade política coincide com a falta de avanços no fronte militar. A Ucrânia sofre pressão interna e externa para retomar ofensivas, mas sem apoio logístico suficiente. A fragilidade política pode comprometer ainda mais a resistência diante da Rússia. Muita gente se pergunta se o Ocidente aceitaria uma Ucrânia reconstruída, sob nova liderança, ainda em combate, mas com um governo eleito em meio aos escombros, ou se uma nova eleição resolveria ou agravaria o impasse entre Kiev e Moscou. Donald Trump cravou o dia 1º de agosto como o prazo final para iniciar uma nova ofensiva econômica global. Se não houver acordos comerciais até lá, ele promete aplicar tarifas pesadas contra países aliados e rivais, do Japão ao Brasil. O presidente dos Estados Unidos está pressionando com números agressivos: 25% sobre Japão e Coreia do Sul, 35% sobre o Canadá, 30% sobre o México e 50% sobre produtos do Brasil, o maior valor. Mas a decisão que mais causa tensão é a taxação de 30% sobre todos os produtos da Europa. A alegação de Trump: corrigir o suposto desequilíbrio da balança comercial entre os países europeus e os Estados Unidos. Em carta enviada à presidente da Comissão Europeia, Trump afirmou que o 30% ainda é pouco diante do rombo comercial atual. Segundo ele, empresas que transferirem produção para solo americano serão isentas da cobrança. O mais polêmico é que o Brasil, mesmo tendo superávit com os Estados Unidos, receberá a tarifa mais alta. Analistas dizem que o motivo real seria político. Trump pressiona para que o Brasil abandone o julgamento contra Jair Bolsonaro pelo atentado golpista. A ameaça econômica de Trump parece ser uma peça de xadrez político. O próprio presidente havia dito que encerraria a guerra tarifária em julho, mas agora adiou tudo para agosto e dobrou as apostas com números ainda mais agressivos. Essa tática não é nova. Trump costuma subir o tom, esperar uma reação internacional e recuar. Só que desta vez, o blefe pode não funcionar. Ele já ameaçou, recuou e ameaçou de novo.
o mundo agora quer ver se ele realmente vai cumprir. A grande dúvida é se essa escalada é real ou só mais uma jogada. Caso avance, os impactos serão imediatos, especialmente na Europa, onde produtos agrícolas e industriais sofreriam duramente. E o Brasil pode perder bilhões mesmo sem ser alvo direto da disputa. A história mostra que essa dança das tarifas tem prazo curto. Se for usada apenas como instrumento político, perde efeito. Mas se Trump levar adiante, o planeta entra em novo ciclo de tensão econômica com consequências imprevisíveis. Me fala se você acha que o presidente dos Estados Unidos está só ameaçando para conseguir acordos melhores, ou dessa vez ele vai até o fim, ou seja, Trump vai recuar ou iniciar o maior ataque econômico dos últimos anos. A primeira reação veio da Europa. O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia classificaram as tarifas como ilegais, alegando que Trump atropelou o Congresso e usou apenas ordens executivas. Mesmo assim, as taxas foram temporariamente restabelecidas. Enquanto a legalidade é julgada, o mundo vive em contagem regressiva. Trump atrasou a entrada em vigor das tarifas de 9 de julho para 1º de agosto, mas no meio disso, ele surpreendeu com uma nova ameaça: 30% sobre toda a União Europeia. Isso gerou pânico entre diplomatas europeus. A proposta da União de zerar tarifas foi ignorada por Trump. Mesmo sugestões mais modestas, como 10%, foram rejeitadas. Ele quer pelo menos 30%, ou nada. O impacto seria devastador. O Instituto Peterson diz que uma tarifa de 25%, com retaliação proporcional, derrubaria o PIB dos Estados Unidos em 0,2% no curto prazo. Na Alemanha, o tombo seria maior, 0,4% agora, 1,5% no futuro. Outro estudo europeu alerta que mesmo 10% de tarifa poderia reduzir o PIB continental em mais de 1%. Já análises otimistas falam em perdas de apenas 0,2%, mas o consenso é um só: todos perderiam. O cenário mais temido é uma recessão alemã, desencadeada por Trump. A Alemanha é a maior exportadora da Europa, e o efeito dominó nas cadeias produtivas seria imediato. Produtos ficariam mais caros, investimentos parariam e empregos evaporariam. Mesmo assim, nada é certo. Trump já recuou várias vezes, em abril, em julho, e agora marca agosto como o novo dia D. O padrão é conhecido, ele pressiona até o limite, e se não conseguir acordo, pode voltar atrás de novo. A Europa, porém, já prepara o contra-ataque. O instrumento de coerção anti-americana pode atingir até 70 bilhões de euros em produtos dos Estados Unidos. A lista inclui congelamento de lucros de empresas, bloqueio de patentes e tarifas pesadas. Os alvos seriam grandes empresas de tecnologia e gigantes da indústria americana. A Europa chegou a suspender a taxação digital como gesto de boa vontade, mas com a nova ameaça, esse projeto voltou para a mesa, com força total. Trump pode ter subestimado o inimigo. A Europa está armada economicamente, e uma guerra tarifária em grande escala pode afundar todos os lados. Mas será que ele para, ou vai pressionar até algo realmente explodir? Explosões abalaram Damasco nesta manhã. Caças israelenses realizaram ataques diretos ao Palácio Presidencial e ao Ministério da Defesa da Síria. É o maior bombardeio contra o regime desde o início da ofensiva contra os drusos no sul do país. Vídeos mostram colunas de fumaça negra subindo do centro da capital síria. As estruturas atacadas estavam ligadas diretamente ao comando militar de Ahmed al-Shara. A precisão dos bombardeios surpreendeu até analistas do Oriente Médio. O Estado de Israel diz que age para proteger a minoria drusa que enfrenta ofensivas das tropas sírias. A fronteira está em ebulição. Drones e jatos israelenses sobrevoam a região sem resistência visível das defesas aéreas sírias. Ao mesmo tempo, líderes israelenses endurecem o discurso. O ministro Itamar Ben-Gvir sugeriu eliminar o presidente sírio Ahmed al-Shara. Segundo ele, só a queda do regime traria paz aos drusos e encerraria a espiral de violência no sul da Síria. Do outro lado, os Estados Unidos pressionam por uma trégua. O secretário de Estado Marco Rubio disse que Washington quer o fim imediato dos ataques, mas não citou os drusos nem reconheceu a escalada específica contra essa minoria religiosa.
A ausência de menções aos drusos gerou críticas. Especialistas acusam Washington de ignorar um dos lados do conflito para evitar confrontar Tel Aviv. A omissão é interpretada como sinal de alinhamento estratégico com Israel. Imagens de drones revelam a dimensão dos ataques. Depósitos de armas, comboios militares e prédios do governo sírio foram atingidos em Damasco e Suwaida. Os bombardeios seguem padrão coordenado e mostram o controle aéreo israelense na região. Com os ataques, Israel busca desestabilizar as forças leais ao regime e conter os avanços sobre áreas drusas. Há relatos de destruição total em instalações militares. A resposta síria tem sido frágil, revelando desorganização e falta de recursos. Na fronteira sul, os combates aumentam. Drones israelenses atacam veículos blindados e caminhões militares sírios. O objetivo é impedir que reforços cheguem às zonas de confronto. Os ataques são diários, intensos e cirúrgicos. Será que o objetivo real de Israel é apenas proteger os drusos ou já começou uma nova campanha para mudar o regime sírio? Será que estamos presenciando o nascimento de um novo fronte regional sob silêncio das potências ocidentais? Pela terceira vez no mesmo dia, novos grupos drusos cruzaram a fronteira de Israel para a Síria. Vídeos mostram centenas de pessoas correndo rumo à linha de combate. Ninguém sabe ao certo se são civis armados ou milicianos prontos para enfrentar o regime. A situação na rodovia Damasco-Suwaida saiu do controle. Drones israelenses bombardearam comboios militares sírios ao longo da via. As explosões atingiram veículos pesados e equipamentos logísticos essenciais ao abastecimento das tropas. O padrão é claro. Israel está atacando todas as linhas de suprimento do regime sírio. A campanha aérea se espalhou por várias cidades do sul. A estratégia é sufocar Ahmed al-Sharaa militarmente antes que ele consiga esmagar a resistência drusa. A Força Aérea de Israel domina totalmente o espaço aéreo da Síria. Caças voam sem oposição e os drones de reconhecimento operam em tempo integral. O sistema de defesa sírio não interceptou nenhum dos ataques. A cidade de Daraa também foi atingida. Imagens mostram ruas cobertas de destroços, fumaça densa e pessoas correndo em pânico. O alvo teria sido outro centro militar sírio. A ofensiva mostra que a ação de Israel vai além da proteção dos drusos. De volta a Suwaida, os bombardeios continuam. Caminhões militares foram destruídos em zonas próximas aos bastiões da resistência drusa. A destruição sugere que Israel está minando os últimos redutos logísticos de Ahmed al-Sharaa, no sul da Síria. O ministro Itamar Ben-Gvir repetiu publicamente: Ahmed al-Sharaa precisa ser eliminado. Ele não está sozinho. Outros políticos israelenses ecoam o mesmo discurso, mostrando que o objetivo já não é apenas conter ataques, mas mudar o regime à força. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tentam forçar um cessar-fogo. Fontes dizem que um canal secreto de negociação foi aberto com intermediação da Turquia e líderes regionais, mas ninguém garante que Israel esteja disposto a recuar. O presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, anunciou a retirada das tropas de Suwaida. Ele afirmou que entregará o da segurança da região aos próprios líderes drusos. Foi uma escolha entre conflito aberto com Israel ou um acordo de sobrevivência. Será que essa retirada é o começo de uma solução pacífica ou apenas uma manobra para ganhar tempo e reorganizar as forças? Israel acredita que Ahmed al-Sharaa subestimou a força dos ataques. O sul da Síria pode nunca mais voltar ao que era antes. O general americano Christopher Donahue, comandante das forças dos Estados Unidos na Europa, declarou que Kaliningrado poderia ser capturado mais rápido do que nunca. A fala acendeu alarmes em Moscou e elevou o clima de confronto. Donahue apresentou o novo plano da OTAN para defender o flanco oriental. Chamada de linha de dissuasão, a estratégia prevê mobilização rápida, integração digital de aliados e uso de lançadores de armas padronizados e coordenados em tempo real. Kaliningrado, uma fortaleza russa entre Polônia e Lituânia, abriga mísseis com capacidade nuclear, sistemas antiaéreos e tropas de elite. O enclave é uma base de projeção de poder e peça-chave da estratégia de defesa de Vladimir Putin. A fala de Donahue não foi isolada.
Líderes da OTAN e até Volodymyr Zelensky alertaram que se a Rússia não for detida na Ucrânia, o próximo alvo pode ser território da própria aliança militar ocidental. A tensão bateu níveis críticos. O plano da OTAN visa antecipar movimentos russos. A proposta inclui inteligência artificial, interoperabilidade de sistemas e uma malha logística integrada, pronta para reagir a qualquer avanço russo. É a maior transformação militar desde a Guerra Fria. A Rússia respondeu imediatamente. Leonid Slutsky, da Duma, disse que qualquer ataque contra Kaliningrado será tratado como agressão direta à Federação, acionando medidas previstas inclusive na doutrina nuclear russa. O aviso foi direto. Slutsky afirmou que os Estados Unidos estão brincando com fogo e que essa retórica leva o mundo para um cenário de Terceira Guerra Mundial. Ele ainda classificou a OTAN como a principal ameaça à estabilidade global no momento. Kaliningrado mede apenas 76 quilômetros de largura, mas concentra artilharia pesada, caças de combate e sistemas S-400. A base naval ali instalada garante acesso direto ao Mar Báltico e serve como posto avançado russo. Desde o colapso da União Soviética, a Rússia tem investido bilhões na militarização do enclave. A OTAN, por sua vez, ampliou exercícios conjuntos em torno da região, preparando tropas para uma eventual ofensiva terrestre. Será que estamos prestes a ver a OTAN tentar neutralizar Kaliningrado num ataque relâmpago? Ou será que a ameaça de retaliação nuclear russa ainda segura o avanço? A linha entre dissuasão e provocação nunca foi tão tênue. A OTAN acelerou os pedidos para que seus membros aumentem os investimentos em defesa. O objetivo é manter paridade com os gastos militares da Rússia, que cresceram exponencialmente desde o início do combate em território ucraniano. Kaliningrado se tornou o epicentro de uma disputa estratégica. Moscou reforça os alertas de que qualquer movimento hostil será tratado como ataque total, enquanto Washington segue testando os limites com declarações provocadoras. A doutrina nuclear russa permite resposta devastadora em caso de ameaça existencial. Analistas alertam que um conflito em Kaliningrado poderia ativar esse mecanismo. A retórica de guerra voltou ao centro das decisões políticas da Europa. Por trás dos discursos, os sistemas de lançamento móveis já foram movimentados em Belarus e na região de Briansk. Fontes não oficiais falam em manobras militares encobertas como forma de resposta às provocações da OTAN. Nesse tabuleiro tenso e silencioso, a pergunta se repete nos bastidores da diplomacia global. Quem vai piscar primeiro? Rússia e OTAN estão a poucos passos de um choque direto e Kaliningrado pode ser o estopim de algo que ninguém conseguirá conter. Nas últimas horas, testemunhamos uma cadeia de eventos que pode reescrever as fronteiras do poder global. De propostas de transição na Ucrânia a tarifas agressivas que ameaçam afundar a economia mundial, a instabilidade virou a nova regra. Trump apertou o gatilho comercial e a Europa respondeu com sua própria artilharia econômica. Enquanto isso, o Brasil se vê forçado a escolher entre suas alianças e sua soberania. Os acordos viraram armas e os mercados reféns. No Oriente Médio, a ofensiva de Israel derrubou pilares do regime sírio, enquanto os drusos atravessaram fronteiras para enfrentar exércitos. O sul da Síria colapsa diante de drones, mísseis e promessas de proteção que soam cada vez mais definitivas. E no Báltico o cerco aperta. OTAN e Rússia jogam uma partida milimétrica em Kaliningrado, onde qualquer movimento em falso pode levar ao inimaginável. A diplomacia respira por aparelhos e o tempo está acabando. Me fala da sua vida. Conta se você sente o peso dessa briga comercial influenciando o sustento da sua casa e se existe sinal de crise econômica no lugar onde você mora. Me diz também qual a atitude do governo do seu país para combater essa incerteza global. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto.
E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.